Eu agradeço a vocês pela presença, Kiko Goifman, Cláudia Priscila, diretores de filmes como Bicha Travesti, que no momento, para a grande arte do nosso cinema, sempre vai ser inesquecível, mas também está em foco por causa de uma malfadada citação extremamente equivocada do atual presidente da Petrobras. Então, estamos aqui, evidente, para sempre celebrar a potência da nossa arte, do nosso cinema, mas também ante a indignação de citações equivocadas como essa, que tem mais repercussões para o próprio cinema em geral, também estamos para defender o território da nossa cultura, porque um filme representa muitos filmes, e uma citação, infelizmente, também se amplia para outros projetos que podem ser prejudicados. Então, agradeço por disponibilizarem um tempinho para a gente poder conversar e gostaria de perguntar em primeiro lugar a vocês, diante do quanto essa obra significa para todos nós, eu me incluo humildemente nessa significância, porque eu sinto um ciclo muito próximo de mim e de vocês com essa obra. Eu estava presente na Estreia Internacional de Berlim, eu vi a aclamação 100%, né? Foi uma aclamação unânime. Quando eu estive na primeira sessão, que era uma sessão, inclusive, que tinha profissionais do mundo inteiro, tinha público também, sem ser profissional do audiovisual, e de todo o mundo. E aquela ovação, nós temos isso filmado, então é comprovada a ovação mundial que vocês tiveram. E em toda sessão se repetia isso, que eu estive em mais de uma, então pude comprovar. Então, diante dessa aclamação, não só brasileira, mas como mundial, de uma obra tão crucial e importante como essa, como foi para vocês, infelizmente, né, terem que receber o comunicado de que voltou para a mídia não por seus méritos tão devidos, mas por uma visão pré-concebida, estreita, hermética, do que deveria ser cultura? Eu me sinto bastante insultada com a declaração do presidente da Petrobras e eu também considero bastante inapropriada essa citação, porque a Petrobras não é patrocinadora do Bicha Travesti, não tem dinheiro da Petrobras na produção do filme. Então, eu acho que também tem uma apropriação aí, eu acho que uma carona no Bicha, que eu acho que tem, pelo título, já deve ser bastante já deve incomodar bastante esse senhor. O nome do filme ser Bicha Travesti já deve ser um lugar de incômodo, mas além de um insulto, eu vejo como uma apropriação. E, do meu lado, assim, a primeira coisa que... É claro, a gente se sente ofendido, é um insulto, é uma coisa absurda. E, assim, tem um lado da nossa resposta que será uma resposta judicial. Nós vamos entrar com um processo. Existe exatamente essa figura, né, jurídica na qual você falar uma coisa dessa, leviana e dessa forma, isso justifica, sim, uma ação, e essa ação nós estamos, nesse momento, conversando com o advogado, vendo o tamanho da ação, né, e porque envolve uma série de coisas aí. Por exemplo, né, é claro, você está difamando, você está insultando um filme, toda a equipe que participou desse filme, você está insultando uma personagem, no caso que é um documentário. Então, como a Cláudia falou, existe uma questão aí muito violenta, que quando você coloca, né, assim, coloca nesse lugar público, nesse lugar de grande repercussão que um presidente da Petrobras pode ter, e ele fala mal de um filme chamado Bicha Travesti, que eu tenho muitas dúvidas se ele assistiu. E se ele assistiu, talvez não tenha gostado, talvez faça parte de um certo machismo, talvez, ou de um certo lugar que é muito questionado nesse filme. Então, assim, é mais uma dessas estratégias de marketing do governo de soltar, de jogar para todo lado, né, pegar o nome de um filme, jogar para todo lado, sendo que esse filme envolve pessoas, e são pessoas que saem na rua, e são pessoas que cada vez mais a gente está percebendo crimes de transfobia e violência na rua. Então, é um assunto assim, muito, muito sério. Por falar nisso,
a questão hoje em dia tão atual da representatividade. A Lin também coassina o roteiro com vocês, então existe uma conquista plural do audiovisual mesmo, em termos de narrativas e outros olhares, que nós estamos na vanguarda do mundo. Não à toa o filme foi multipremiado, não apenas em Berlim, consagrando o que nós falamos da recepção, como em vários outros festivais no mundo e no Brasil. E nós estamos também vendo um desdobramento. A frase que mais tentamos dizer diante do desmantelamento de políticas públicas é o quanto o audiovisual brasileiro gera empregos, gera obras, gera percepções, gera, como vocês falaram, conscientização contra a transfobia, que é crime, lembremos, e não só contra o homicídio de pessoas trans, que ainda é um recorde no Brasil, mesmo com tantos artistas hoje em dia de representatividade plural. Vocês viram a obra de vocês se desdobrar num programa no Canal Brasil, que mantém a linha JUP, então elas também estão proliferando, né, o audiovisual a partir da obra de vocês, demonstrando uma importância do que o filme foi paradigmático. Vocês veem isso não só como um ataque ao filme de vocês, mas como a todo um conceito de produção que anda acontecendo, visto que o filme de vocês também está inserido nessa proliferação do mercado, né, de gerar outras obras? Eu acho que esse assunto que aborda sexualidade e gênero é um assunto tabu desse atual governo. Eu acho que que não é a primeira vez que a gente sofre esse tipo de ataque enfim, com projetos e com Bicha Travesti também. A gente pode ver isso na exposição na exposição queer, a gente pode ver isso no teatro. Então, assim, são vários, e isso está acontecendo em vários lugares, né? Em várias áreas que onde a arte se coloca diante desse tema. Eu acho muito preocupante porque esse tipo de citação, esse tipo de conduta que é do presidente da Petrobras, mas que é desse governo, assim, é a cara desse governo, eles legitimam uma violência contra esses corpos que já são corpos vulneráveis, que já são corpos alvos de violência, tanto simbólica quanto física, diariamente. Então, eu acho que um governo legitimar esse tipo de violência, e que você falou aí, é crime. Então, assim, a gente está vivendo tempos completamente confusos. E existe uma complexidade nisso tudo, né? Assim, me parece que esse governo afirma um desejo de morte, um desejo de apagamento de coisas que eles não concordam, de corpos que eles não querem que estejam visíveis dentro da nossa sociedade. E tem uma coisa, Felipe, que assim, a gente, logo numa das primeiras lives do Bolsonaro, ele falou publicamente mal de um projeto da Cláudia, que é o Religare Queer, que era um projeto que a gente tinha uma pontuação que estava lá em cima para ganhar um edital, e esse projeto foi derrubado. Um projeto que, assim, com a gente, Laerte Coutinho e tal, que discutia a questão da religiosidade e da questão LGBT. E, assim, a gente já sabia que a gente vivia momentos muito difíceis. Só que a gente não esperava que essa perseguição, que já vem logo do início, se materializasse em falas completamente absurdas e que terão um processo do tamanho que merece. Por falar nisso, só para citar, né, mas eu vim especialmente porque se estamos falando de reconhecimento também, de quanto se avançou, para não falar só sobre o lado negativo, nós estamos tendo reconhecimento mundial. Eu posso, já que vocês falaram, né, inclusive da questão, eu estou usando aqui a camisa da peça de teatro com Silvério Pereira, né, Quem Tem Medo de Travesti. E Silvério, também reconhecido mundialmente, com Bacurau, aclamado. E esses projetos só andam acontecendo para a gente não esquecer, isso não é uma gorjeta, isso não é uma muleta, isso é uma obrigação constitucional.
Então, sobre, por exemplo, a dificuldade de financiar esses projetos, mas também a obrigatoriedade prevista na Constituição, eu gostaria de ler o artigo 215 e o parágrafo 1º da Constituição Federal. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Importantíssimo parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. E com certeza a luta contra a transfobia e o homicídio recorde de pessoas trans se dá como um dos grupos participantes do processo civilizatório nacional, como está previsto na Constituição. Sobre financiamento devido para que essas obras existam, o que vocês já passaram e o que vocês andam vendo desde que essa ideologia tomou parte do governo contrário à liberdade democrática prevista na Constituição. Como foi conseguir possibilitar, viabilizar esses projetos e como anda sendo agora as dificuldades para vir à luz os novos projetos? Quer que eu falo, Claudinho? Não, o que acontece, Filipe, assim, a gente sempre, com nossos projetos, de alguma forma, a gente sempre teve um pouquinho à margem. Não são exatamente os projetos mais comerciais, não são exatamente os projetos que, em um primeiro olhar, seriam comerciais. Como diz Jean-Claude, nossos filmes eles são comercializáveis. Se alguém olhar para nossos filmes, eles podem e sim têm uma potência de público, e tal como aconteceu com o próprio Bicha Travesti. Porém, a gente já sabe, que a gente está meio à margem ali e tal. De todo modo, né, até quando a gente vê o Bicha Travesti, a quantidade de prêmios de público que o filme ganhou, você começa a falar, uau, tem gente que está interessado nisso. Né? Então, assim, era um processo que já era um processo difícil. Como trabalhar com cultura no Brasil, historicamente, todo mundo sabe que é difícil. Né? Acho que é uma frase do Coutinho, que fala, inclusive, né, se você quer ser rico e tal, famoso, não seja documentarista. Enfim, são opções e coisas que a gente tem. Porém, a gente estava trabalhando num momento de uma certa potência. O documentário brasileiro, em geral, é muito bem visto fora do Brasil. Né? Assim, existem retrospectivas de filmes brasileiros documentais nos festivais mais importantes documentários. E o que acontece para a gente é que, assim, nesse momento, o que a gente vivencia é realmente um tiro que a gente toma. Porque, assim, a gente tem alguns projetos que envolvem coproduções com países como a Alemanha, como Finlândia. Só que o que acontece? Se a gente não tiver uma verba do nosso país, o outro país vizinho não entra. O outro país interessado, não vizinho culturalmente, ele não entra. Então, o que acontece é isso. Assim, a gente se sente mobilizado, a gente não pode concretizar. Assim, tem uma proposta em cima da mesa de dinheiro da Finlândia. Só que eles precisam que eu tenha daqui. E esse dinheiro da Finlândia será utilizado aqui no Brasil. Enfim, sabe, aí a gente entra nessa discussão, que é a discussão mais terrível, né? Que assim, a gente paga nossos impostos, o Bicha Travesti devolverá 50 mil reais para o fundo setorial por lucratividade. O lucro que a gente teve com o filme, 80% a gente devolve ao fundo setorial. Então, assim, é uma atividade que ela se retroalimenta, em que você tem todo esse tipo de potência e que isso não é visto. E que agora a gente fica numa situação assim, uau, bom, a gente sabe, a nossa dificuldade de falar sobre isso é também a gente não usar uma série de impropérios, uma série de palavrões, uma série de coisas absurdas, porque senão a gente vai ser processado. Né? Então, a gente tem que sorrir quando a gente vê o que a gente tem como secretário do audiovisual,
Parece que agora a pessoa que cuida do departamento de diversidade é um militar especializado em ataques aéreos e tal. Enfim, isso é a diversidade. Então, é isso. A gente também não pode falar demais, porque o nosso desejo seria exatamente falar e falar e falar, porque eles se sentem nesse direito. Eles podem pegar as metralhadoras e atirar. Para mim é evidente esse momento de uma guerra cultural, né? Onde o que rege agora, os valores são morais e não mais políticos e econômicos. Então, é muito difícil negociar e viver esse momento, né? Onde a grande questão é moral. E essa moral a gente sabe de onde vem, né? E como ela é pregada, o que ela traz com ela. Então, assim, é um momento extremamente tenso, eu acho, infelizmente, para a cultura em geral. Se você pegar, por exemplo, uma matéria que saiu logo ontem à noite, assim que o Globo soltou, saiu uma matéria no Antagonista, né? Um site que a gente sabe muito bem, que é um site de direita e tal, e que, assim, em que vai só até a parte dos filmes e tira que o Bicha Travesti foi premiado e tal, não sei o que e tal, tira completamente isso. Só vai até o nome dos filmes. Ou seja, o que nós estamos aqui discutindo como uma questão que é triste, que é sofrível, que é uma questão de um insulto público, é visto como uma coisa legal. Então tem um monte de gente que está comemorando que o Bicha Travesti não vai, que acabou agora a mamata do dinheiro da Petrobras, que a gente nunca recebeu, e que acabou a mamata agora que o presidente da Petrobras... Enfim, é uma loucura. Bom, essa seleção de... Fale. Essa seleção de informação é que eu vi, saiu no Globo, eu falei, bom, assim, que bom que comenta da trajetória do Bicha. Isso é importante, isso é um dado importante naquela matéria. E aí, quando o Kiko falou do Antagonista, assim, essa seleção de informação, né, e onde ela é levada, onde ela é difundida, é tão perverso, e eu acho que esse é um lugar que eles, infelizmente, a gente ainda tem muito a aprender, né? Opa, desculpa, eu estou quase caindo aqui. Mas eu achei de uma perversidade nesse caso, e pensando em geral, né? Isso a gente pode aplicar para a mídia em geral hoje em dia, assim, essa seletividade de onde vai e para quem vai. Sobre isso, para expandir um pouco, eu gostaria de citar o passado, né? Porque eles próprios colocaram algumas questões que suscitam coisas que o Brasil já passou. Vou citar primeiro a frase do James Baldwin, que é uma frase que eu gosto muito, né? De que o papel da arte é perturbar a paz, e num sentido de gerar inquietação, provocação. A arte não é complacência, a arte não é repetição, a arte não é status quo, é gerar sempre algo novo, e não algo novo sem ter um espírito provocador. E a provocação do passado também foi, tentaram, né, silenciar, prender. Nós temos agora na Globoplay o documentário Narciso em Férias, com o Caetano falando sobre a sua prisão, no momento em que o cinema novo bebia da fonte do tropicalismo e vice-versa. Caetano fez trilha para vários filmes do cinema novo, inclusive para Leon Risman, né, com São Bernardo, que influenciou o álbum dele, inclusive. Temos uma comunicação muito forte. E isso está acontecendo de novo, só que contra privilégios, o que incomoda. A Linda Quebrada, como artista, veio de uma questão de um olhar periférico, de um extracampo do território que se diria hegemônico, trouxe a sua música para o mercado, as pessoas hoje a reconhecem como uma artista notável. Se outrora era o tropicalismo que estava contestando, hoje são vozes que estão pluralizando a nossa arte, estão desterritorializando aquele centro hegemônico. E vocês conseguiram conjugar essa força. Então, não estamos só também falando sobre questões identitárias, mas também estamos falando sobre uma arte que está muito conectada. Então, se o Caetano
né, traz hoje a repressão do passado. Hoje nós estamos vendo uma nova repressão, como Cláudia falou. Eles podem falar com armas e nós estamos falando com arte. E tentam nos silenciar. O que vocês acreditam que o papel da arte pode gerar essa reflexão? E como Cláudia falou, né, ambos falaram, uma matéria que silencia parte da discussão não gera reflexão. Cada um pode ter o seu ponto de vista, contanto que ele não exclua o outro. Então, quanto o cinema anda podendo ser essa voz de não exclusão, de inclusão, de acrescentar, agregar e reunir como os projetos de vocês fazem, né? E que vocês percebem a repercussão. O quanto é necessário para vocês continuarem, inclusive, falando, mesmo ante esse silenciamento. Eu uso a palavra censura e acho que está tudo certo, mas assim, eu já muitas pessoas já conversaram comigo sobre o uso dessa palavra, porque a gente tem uma diferença muito grande de hoje para a época da ditadura. Na ditadura existia um órgão que, enfim, que tinha lá a função desse órgão era muito clara. Hoje em dia, a gente não tem um lugar, né? Assim, essas coisas, elas podem vir de qualquer lugar, de qualquer boca, de qualquer pessoa. Então, assim, essa coisa não ter um lugar específico, também ela deixa tudo muito confuso, até no sentido de nomeação. Até como a gente pode chamar isso? Né? O que é censura? Não, mas não é censura porque não está a censura não está institucionalizada nesse momento. Só que ele está acontecendo. Então, assim, eu acho que até existe um exercício de encontro de novas palavras para esse novo tempo. Que nem o golpe parlamentar e temos uma censura burocrática, né? Que nem Marighella. Totalmente. A censura burocrática que está paralisando a produção de cinema e de arte no Brasil, né? Assim, ela é uma forma inteligente de censura, né? Porque se você for pegar, né, um estudo sobre a burocracia de Max Weber, por exemplo, é um exercício de poder em que você não precisa censurar de fato. Você simplesmente paralisa todas as estruturas que estão se movimentando e aí né, as pessoas não trabalham, as pessoas não fazem. Então, isso é muito complicado. O que deixa também muito triste, sabe? A gente está falando aqui de arte e cultura, mas, na verdade, a gente pode pensar num desmantelamento maior, que também envolve educação. Bom, envolve saúde, né? Não temos um ministro da saúde. Porque esse que está lá, aconteceu e ficou. Enfim, bom, meio ambiente. Né? Então, assim, é bastante difícil. Assim, é uma estrutura de imobilidade cultural no sentido maior da palavra cultura, não só da arte e tal, não sei o quê, mas, né, do sentido maior das relações sociais e relações humanas, no qual o ser humano, ou mesmo o ambiente, ou mesmo a educação, nada disso tem algum valor. Né? É super importante agora que diminuir a pena para quem comete acidentes de trânsito. Isso é uma questão essencial para esse governo. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente entende, né, o que está por trás, né? Quais são os alicerces. É isso, sabe? Vamos continuar com todos os dilemas do país e tal. E, assim, a Cláudia fala, e eu acho que não tem mais como dizer isso. Assim, a gente está vivendo censura, sim. Não só com nossos filmes, e não só nessa situação, mas, assim, como eu disse, eu tenho medo de falar coisas e ser processado, mas isso eu não tenho medo, não. A gente está vivendo censura. Mas eu acho também que onde há poder há resistência. Então, eu acho que existe uma necessidade da gente fazer alianças de corpos para a gente poder ser uma resistência de fato contra tudo isso que está acontecendo. Gente, para a gente poder já ir terminar num bom tom, né? Porque não queremos prender o mérito todo da arte, da cultura, num obstáculo que é temporário. A arte é eterna. O obstáculo vai ser temporário e a arte vai permanecer, perdurar. Então, tristes daqueles que se prendem ao temporário.
E a conta disso eu queria falar um pouco sobre o quanto a arte de vocês foi transgressora, né? Uma coisa que eu elogiei desde o princípio é que essa comunhão, essa convergência do olhar de vocês com o da Lin coassinando o roteiro trouxe também um material de arquivo muito grande dela mesma, uma confiança, uma intimidade em trazer. E para as pessoas que têm preconceito, por exemplo, existe uma cena do filme que eu acho que ela é muito tocante, para além de várias, que a Lin compartilha conosco o fato dela já ter tido câncer e ter sobrevivido a isso. E ela, no hospital, ela subverte a dor do câncer e, já que estamos falando de silenciamento, né, ela subverte o aprisionamento do hospital, algo que muitos estão passando, estão isolados no momento de coronavírus no hospital, sem poder ver seus familiares, porque tem que ficar isolado por causa da pandemia. E ela subverte a solidão com uma câmera, com um celular. E é um poder do audiovisual. Eu fico arrepiado, porque nós estamos passando por isso agora. As pessoas estão presas sozinhas em quartos de hospital, sem poder receber visitas por causa da contaminação. E ali, no momento aprisionador da doença, se libertava através do audiovisual, se autofilmando com o celular, se descobrindo, reocupando o próprio corpo. Então, por exemplo, como foi para vocês essa mágica, né, dessa possibilidade de compartilhar através do audiovisual questões que podem hoje, o filme recebendo essa propaganda falem mal, mas falem de mim, eles inadvertidamente estão ajudando com que a gente possa lembrar o quanto o filme foi transgressor, foi vanguardista, para que mais gente assista e se cure. Então, o quanto é poder revisitar o filme sob uma nova perspectiva, mesmo que falem mal, mas falem de mim. Querido, a gente está, desculpa, Claudinho, só até porque eu acabei de ver aqui, assim, a gente está tentando, vai tentar muito reverter isso no sentido de que mais pessoas vejam o filme. Isso é uma coisa assim, primeiro que, né, a gente realmente é um filme de amor, um filme de uma relação de afeto muito grande, né? A gente atrasou nossa conversa aqui porque eu estava conversando com a Lin, então assim a gente mantém toda uma relação de afeto, como você mesmo disse, virou um programa do Canal Brasil, e o que nós vamos tentar é realmente reverter isso. Assim, nós já estamos conversando, assim, tem um lado que é o lado do jurídico e tem um outro lado que assim nós vamos entrar agora com publicidade, isso que o filme com a qualidade mais que sofrível talvez te interesse assistir. Eu acho que o Bicha é um filme de alianças e alianças criativas, alianças afetivas, e eu acredito muito que essa é a força do Bicha Travesti. Agora, tem uma coisa que eu pensei muito, né, durante o lançamento do filme, que é lá atrás a gente fazia filme com temas LGBTs e isso já era automaticamente pensado para um público LGBT. Isso mudou há muito tempo. Eu acho que quando a gente traz uma mulher trans, uma mulher negra, uma mulher artista que usa o próprio corpo como ferramenta e espaço de arte, a gente está discutindo questões sensíveis a toda uma sociedade. A gente está discutindo assuntos extremamente importantes desses tempos. Então, eu acho que o Bicha ficou, claro, vem de uma forma péssima para a mídia, mas eu acho que pode aguçar mais gente a acessarem essa história, essa vida maravilhosa, essa mulher maravilhosa que é a Linda Quebrada. Filipe, só uma coisinha, querido, assim, que enfim, aí não. Eu estou nesse momento, acabei de ver aqui, eu estou conversando com o distribuidor para ver se a gente pode voltar para uma coisa de drive-in. Estou conversando com o Canal Brasil e tal. Então, assim, hoje, durante o dia, eu consigo ainda te mandar alguma ação concreta que a gente vai ter. Tá? Até porque eu também quero já falar com a galera de design para a gente já começar a criar uma coisa que vamos embora, assim, sabe? A gente tem que pegar essa bala que eles nos atiram, pegar, voltar e jogar mais forte neles.
Gente, eu só tenho a agradecer, porque é isso, a resistência é amor. Está ali escrito, inclusive, nos cartazes atrás de Cláudia, que a gente precisa disso. O quanto se jogar ódio, a gente responde com amor. O quanto se jogar cegueira, silenciamento, a gente responde com abrir os olhos, iluminar e assistam para emitir uma opinião, né? Para que as pessoas possam emitir opinião. E cinema brasileiro já tem uma concorrência desleal, que é com o colonialismo do cinema estrangeiro, principalmente de língua norte-americana, né? Então, um Vingadores, um grande blockbuster já tira nosso cinema do circuito. Não precisamos que o nosso próprio governo também o faça. Exatamente. E é muito amor e um pouquinho de advogado também. Porque amor também precisa de defesa. Gente, só tenho a agradecer. Obrigada,